bem-vindos a mais um episódio do Você Também Pode. Eu sou a Lidiana, hosting aqui do podcast. E a intenção do nosso podcast é trazer empresários para inspirar você que quer abrir um negócio, quer começar a sua empresa. E eu tô aqui com o Elvis, o meu sócio. Fala pessoal, tudo bem? Muito prazer. Então, como a Lidiana falou, sou co-host aqui do podcast, sócio dela na Sou Digital Mais, que é a nossa agência focada em tráfego pago e marketing digital. E a gente tem esse programa aqui justamente para trazer histórias muito legais de pessoas que a gente admira, respeita muito. E o cara que a gente trouxe aqui hoje, vocês vão ver, é uma figura. A gente está aqui com o Felipe Danadel, muito conhecido por aí, desse jeito mesmo, né? Felipe Danadel. Felipe Delmondes, né? O Nadel é o meu pai, Natalino Delmondes. Aí, olha só. Nadel. E eu vou até deixar, né? Ele é nosso cliente lá na agência, tem tido uma trajetória excepcional no crescimento do negócio dele, fazendo a coisa acontecer. E eu tenho certeza que tem muitos insights aqui para poder compartilhar com a gente. Seja muito bem-vindo, viu, Felipe? Obrigado aí a terem chamado e confiado em mim, né, pra estar conversando aí, tá no episódio do podcast aí. Primeira vez, né, que eu tô gravando alguma coisa assim, né? Então, vai ter muito erro aí, né? Vocês não reparam não, né? Mas é assim que fica bom. É uma honra receber você. Assim como o Elvis falou, né? Você tem crescido muito. E a gente gostaria muito de saber um pouquinho mais sobre como tudo isso começou. Você é novo, né? Quantos anos você tem? Eu tô com 26. 26, gente. Super jovem. O pessoal acha que eu tenho 30, geralmente. Alguma coisa tem de errado. Muito calmo. 26, super jovem e já aí com uma empresa muito bem consolidada, fazendo história. E a gente gostaria de entender como começou tudo isso. Ah, sim. Bom, vou começar bem lá de trás mesmo, lá, né? Quando eu tinha uns 14 anos aí, né? Eu só queria saber de jogar bola, né? Como qualquer moleque, né? E assim, né? Os meus pais, né? Os dois, né? O Natalino e a Abigail. Né? O meu pai ele já trabalhava nesse ramo, né? Que é o Nadel, né? E ele sempre, assim, duas pessoas muito inteligentes, assim, né? Eu não fui aquela pessoa que começou do zero, vamos falar assim, né? Eu já, assim, classe média, estudei numa escola boa, particular, sei matemática básica, né? Que a maioria já não... né? A maioria das pessoas hoje em dia, né, não sabe, né? No caso aí, né? Então, assim, tive uma boa formação ali, né? Eu falo que meus pais formaram, tanto eu quanto meu irmão, que meu irmão também, pela idade, eu já acho fora de série também, né? Formaram empresários, né? Vamos falar assim, né? E, bom, só queria saber de jogar bola. E aí foi meu pai sempre incentivando, né? Na área dele, né? Que ele faz manutenção em máquinas CNC, né? Tem as duas indústrias fortes aqui que fabricam essas máquinas, que são a Home e a Nardini. Depois eu explico o que é uma máquina CNC também. Acho que o pessoal vai querer saber. Porque... pior que eu explico, amanhã vocês vão esquecer, né? Mas, assim, ele fazia manutenção faz até hoje, né? Manutenção dessas máquinas. E assim, é um ramo que conforme, né, o serviço principalmente, né, conforme vai passando o tempo, a mão de obra vai ficando mais escassa e assim, é um valor bom que se ganha por hora, né? Hoje em dia um técnico de manutenção de CNC, ele tira aí pelo menos aí R$150 a hora, 200, então um cara bom aí, 1.000 no dia o cara faz, vamos falar assim. Então, e o meu pai sempre insistia na época, não falava de números, né, na época, né? Mas sempre incentivou a seguir nessa área, né? Levava a gente, tanto eu quanto meu irmão, lá na oficina, né? Que ele também fazia reforma dessas máquinas, né? E foi incentivando. Depois que eu reprovei numas 15 peneiras de futebol, né? Peguei e falei, vou tentar, né? Vamos fazer o curso técnico, né? De mecatrônica, né? Fez ali no Senai? Ou... Eu fiz no Dom Bosco. No Dom Bosco. Foi tem curso à noite ali, né? Foi com 16 anos ali que eu fiz o curso ali. Aí eu entrei com 16 anos. E comecei a fazer o curso e comecei a gostar pra caramba do curso, sabe? O curso de mecatrônica engloba tudo, né? Elétrica, mecânica, eletrônica, né? Então, assim, eu gostei bastante, né? Tava fazendo à noite. E depois já o meu primo, nunca trabalhei, inclusive, em empresa que não era da família, né? O meu primo me chamou pra trabalhar numa empresa de automação. E aí a minha vida, tipo, dos 15 aos 17, eu era zumbi, né? Porque de manhã ia pra escola, dormia metade das aulas. Aí depois eu fazia o estágio à tarde, né? Inclusive a empresa do meu primo é Fabrício, né? Ele chama, né? Chamava Delphi. Né? Não tem mais, ele trabalha em outro ramo hoje, né? Falei, nossa, vou abrir minha empresa, não pode ser Delphi agora, né? Porque o meu Felipe Delmondes, dele é Fabrício Delmondes, né? E, enfim, aí fazia ali o estágio, né? Na parte da tarde. E aí, à noite, fazia também o técnico, né? Então, era corrido, né? Foi 2 anos assim.
E aí depois, quando eu fiz 19 anos, eu saí dessa empresa do meu primo. E aí eu vi, né, peguei e falei assim, o meu pai ganha um bom salário, né? Pô, tô com 19 anos, né? Consegui um conhecimento muito bom lá no meu primo, porque era empresa de automação, né? Fazia muito aquelas estações de tratamento de esgoto, todo o controle, né, de automação, controle de vazão. Teve um projeto com 18 anos que eu fiz até que era um sensor que mandava o sinal pro celular do gerente lá, né? A hora que dava vazão baixa, falava, tem alguma coisa entupida aí, né? Então, eu fiz muito projetinho assim lá, né? Aprendi muito essa parte, né, da automação, né? Aí, beleza, né? Fui trabalhar com meu pai, por quê? Falei, putz, se eu começar a sair sozinho, igual meu pai faz, vou ganhar lá, na época, eram R$100 a hora, né? Mas falei, nossa, dá pra eu tirar mais de 10 conto por mês aí, com 20 anos, vou fazer a festa. Peguei e falei assim, vou gastar aí 500 por fim de semana, encher a cara, tranquilo, né? Os planos. Né, não dá pra ficar milionário, mas dá pra você ter um bom salário, né? Com a idade, né? Então, com 20 anos, né? Então, quem ganha isso, né? Então, eu falei, então assim, aí eu comecei a sair, aí eu fui com 18 anos, aí foi 2 anos que eu saí junto com meu pai. Aliás, 1 ano e pouquinho. 1 ano e pouquinho eu comecei a sair junto com meu pai, eu dirigia, a gente ia em empresas, né? E cada empresa faz uma coisa, isso aí abriu muito minha cabeça, igual. Tem empresa que a gente ia, que fazia, por exemplo, barra de academia. Aí outra empresa a gente ia, fazia peça para frigorífico. Aí outra empresa era aquela piteira do narguile, que o pessoal fuma, por exemplo. Então, assim, a indústria é muito ampla, a indústria de metal, né? E, então, já dando um corte já, né? O que é as máquinas CNC, rapidinho, né? O pessoal não ficar boiando também, né? Tudo que é metálico e cilíndrico, lá ele, ou metálico ou metálico e... Eu não aguento. Ou metálico e quadrado, essas máquinas fazem, né? Então, a gente faz manutenção dessas máquinas, né? Então, tudo é uma fábrica de sonhos. Tudo que você quiser fabricar metálico, você comprando essa máquina, você consegue desenvolver. Então, nós tem muito cliente que também tem a fábrica dele e compra e vende no Mercado Livre, aliás, né? Então, a gente tem muito cliente assim também, né? A gente troca muita ideia e tal. Tem muita amizade com o empresário também, né? E... Deixa eu voltar aqui. Deixa eu relembrar o que eu tava falando. Pera aí. É que você tava contando que você tava... Começou a visitar os visitando uns clientes com seu pai, que aí você viu... sim, verdade. Produzindo várias coisas diferentes. Eu ia falar outra coisa também desse negócio aí, mas enfim, vamos continuar. Aí comecei a visitar os clientes e tal, né? E só que eu daí, beleza, eu comecei depois sair sozinho também, só que eu vi um teto. Eu falei, olha, vamos falar assim, se eu trabalhar 8 horas por dia, eu vou ganhar sempre esse valor, ou eu começo a contratar gente para fazer outros serviços também, igual tem a manutenção, mas eu posso reformar as máquinas também. Então tem esses lados aí também, só que a gente sabe, né, contratar funcionário é complicado você lidar com muita equipe. Quanto mais vai passando o tempo, ainda mais se for a geração Z, rapaz, é difícil, entendeu? É engraçado você falar, assim, todo esse pensamento, eu fico pensando, cara, como tão novo você já pensava? Não, tem um teto, vou procurar outra coisa que vai além, porque hoje em dia as pessoas, elas, ainda mais nessa idade, elas não pensam. Tá bom, nos 10K já tava assim, ó. Que ótimo, tá ótimo aqui. Ninguém ficaria pensando nisso, né? Teve uma vez que eu tava saindo, faz tempo, eu já tava saindo com uma menina, ela falou, se eu ganhasse 7 conto, eu torrava tudo e não ia pensar no amanhã, né? Nossa. Aí, desse jeito, né? Aí eu falei, nossa senhora, se eu der o meu cartão de crédito pra essa menina, eu tô fudido. Mas assim, é muito... Eu falei, é muito assim, da criação, eu acho, sabe? Porque eu vejo aí, tem muito pai meia boca, assim, hoje em dia, assim, sabe? Não dá essa base, né? Então... lá de trás, assim, a gente vai construindo, né, a cabeça, né? Só que é lógico, né? Eu sou assim, mais arrojado que o meu pai, por exemplo. O meu pai, assim, é um engenheiro de mão cheia, vamos falar assim. Ele tem funcionário também, ele cuida das reformas até hoje lá. Mas, assim, é diferente. Agora, assim, a gente bate muito cabeça porque a visão a visão que eu tenho é uma, ele tem outra, né? O cara é mais velho, ele tem aquele medo de crescer, né? Então, mas enfim, voltando lá, né? Aí comecei a sair sozinho e tal. E aí, isso aí eu com 19 anos por aí, na época que o Mercado Livre ainda era mato, vamos falar assim, perto do que é hoje, né? Eu comecei a ver alguns concorrentes vendendo no Mercado Livre. E algumas peças de reposição que, assim, tinha fornecedor nacional, que a gente comprava e deixava no carro as peças, né? Putz, deu problema na peça,
vamos pegar e já vender na hora ali e tal, né? Tinha um valor bom agregado, né? E aí eu peguei e falei assim, eu vou anunciar também no Mercado Livre, né? E na época eu tirava 2 mil do meu pai, que eu era funcionário do meu pai, né? E aí eu anunciei uma peça, eu lembro até hoje a peça que era um encoder, que é... Eu anunciei só ela, sabe? Eu anunciei e esqueci lá. Era R$1.800. Aí passou um mês, vendeu essa peça, né? Aí eu ganhei R$800 de lucro, né? Nossa, né? Eu comemorei tanto. Eu acho que foi... Parece que eu sabia o que ia acontecer depois, assim, porque foi a venda que eu mais comemorei até hoje, assim, né? Eu lembro que eu entrei em êxtase, assim, que vendi, daí eu lucrei R$800. Então, tipo, pô, de 2 contos. Se vender uma dessa por mês, eu vou lucrar 2.800, né? Então, pô, pra mim, na época, que tinha 18 anos, né? Que queria encher a cara todo fim de semana nas festas da PUC lá, você é louco. O objetivo estava sendo cumprido. Tava sendo cumprido, né? Então, aí, depois disso, aí veio o estalo, né? Comecei, assim, a trabalhar com meu pai, né? Fazendo, saindo ainda. E, assim, de manhã e à noite, o tempo que sobrava, todas as peças que eu via que tinha potencial, eu pegava e ia subindo no Mercado Livre, que o que a gente tinha lá. O meu pai ajudou muito nessa parte também, porque ele tinha um estoque dele. Aí a gente fez uma parceria assim, o que eu vendia, ele emprestava a peça para mim, eu entregava pro cliente, depois eu comprava outra para ele. Então ficava nessa pegada, né? Hoje em dia é o contrário, hoje em dia é ele que pega as peças do meu estoque e depois repõe, né? E aí foi crescendo. E deixa eu lembrar o que mais que eu ia falar. Foi mais isso, foi... lembrando também, eu trazia muita coisa de fora, né? Do AliExpress. Então, essa parte de manutenção foi muito boa para mim, porque... eu comecei a ver algumas peças que davam mais problema porque eu fazia manutenção, né? Então, às vezes, deu problema nessa peça aqui, né? Pesquisava lá no Mercado Livre, eu via que tinha gente vendendo, esse cara aqui já vendeu 50. Ou melhor, tinha vez que o cara já vendeu 3. Eu ia lá e comprava 30, e nem sabia. Tinha vez que eu acertava e tinha vez que ficava encalhado o produto, né? Mas eu era meio loucão disso aí, sabe? Então, dos 2.800 aí... eu sempre paguei o dízimo pra mim mesmo, eu falo. Igual, 2.800 que eu ganhava. Eu tinha 280 pra torrar e os outros 90% eu reinvestia tudo. Daí eu trazia muita coisa do AliExpress. E naquela época, você podia vender até uns 30 mil sem nota no Mercado Livre, que eles não exigiam, sabe? Era declaração de conteúdo. Então, eu trazia 5, 6, 7 páginas até de pedido, eu ficava monitorando do AliExpress, né? E vendia tudo de lá. Também terceirizava muita fabricação aqui, porque tem essas máquinas aqui, igual a impressora 3D. Com a impressora 3D você faz outra, né? Você consegue imprimir uma impressora. E a mesma coisa as máquinas. Eu conseguia fazer peça das máquinas com as máquinas, né? Então eu já conhecia várias indústrias, porque eram meus clientes. Aí eu ia lá, eu lembro até, eu gastei o primeiro lotinho, acho que o primeiro serviço, assim, que foi um produto lá, era um suporte porta-ferramenta. Eu lembro que eu gastei R$2.000 num lote de peça. Falei, nossa, eu tô gastando 1 mês de salário em um produto, né? E graças a Deus, depois 6 meses vendeu tudo, sabe? Então, terceirizava muita coisa e trazia muitas coisas do AliExpress, né? Uhum. E aí as coisas foram acontecendo, foi crescendo e tal. Chegou um ponto que, quando começou a pitar de taxar o AliExpress, aí eu já comecei a estudar sobre importação. Hoje eu trago container com o compartilhado ou inteiro, eu trago muita importação aérea. Fiz a fábrica lá também, agora a gente tem fábrica lá também. Inclusive, a fábrica, tudo máquina... Só uma que é Nardini que eu reformei pra mim. O resto eu tudo trouxe da China direto. Uhum. E eu lembro que a primeira vez que eu fui trazer ainda um container, né, compartilhado, mandei lá 100 mil pro chinês lá e fiquei assim, né? Porque, mas chegou normal, né? E nunca tive problema com os chineses, na verdade. Tive problema com o brasileiro. Isso aí sempre tem, né? Com o chinês, não. E, nossa, tô falando, hein? Vocês perguntaram um negócio. Não, eu tô adorando saber. Mas... é muito boa, legal. Né? Porque, assim, o que é mais legal é você tão novo, parece que a sua cabeça tava assim, ó. Tipo, todo o tempo. Igual eu peguei os 2 mil e investi, não sei o que, eu falei... O que eu acho legal, assim, é porque existe uma ala aí do mundo que às vezes enxerga como um demérito uma situação como a que o Felipe falou, do tipo, já vim de uma base. Que parece que pra você ser bem sucedido só vale se você saiu do nada. Como se não tivesse nenhum mérito de, você tem uma base que te levou até determinado lugar, mas o ponto é que você deu os próximos passos. E assim, o mais legal é que, assim, muita gente começa com uma base, mas tem muita gente que nem quer essa base e fala, tipo, não quer trabalhar com a família, deixa lá e vai fazer outra coisa. E se você fosse também ficar onde o seu pai tava... não tinha crescido tanto quanto cresceu, né? Até por conta da geração dele ter uma visão um pouco mais fechada, um pouco mais... como que fala?
um pouco mais conservadora. Então, você Sim. realmente elevou, né? Não foi assim, a base facilitou, foi legal, você teve acesso a um estudo legal. Mas a sua personalidade, o seu jeito de ser também fez dar os próximos passos. Tem muita gente que não quer trabalhar, às vezes, com os pais por conta de ego também. Que é igual... não, eu vou fazer o meu sozinho, não quero nem saber, né? Tem muito isso aí também, eu acho, né? E, assim, uma coisa que a gente acertou foi que, assim, eu tenho o meu CNPJ, né? A minha empresa, então a gente dividiu as coisas lá, né? Tipo, a empresa Anadel Assistência Técnica é do meu pai, ele que gerencia, e a Anadel Automação, que é a venda de peças, é a minha, porque senão também nós ia se matar. Tipo, a gente se ajuda muito, mas é muita divergência de ideia nessa parte, né? Então... Tem que ser muito bem conversado também, eu acho. Porque senão... e tem pai que também é foda, né? Tem pai que não dá oportunidade pro filho também, né? Tem esses dois lados aí, né? Mas eu acho que não diminui a qualidade do trabalho, né? Eu fiquei muito com isso na cabeça. Porque se tem um cara que sofre com isso, é o Thiago Leifert. Já viu o Thiago Leifert, né? Lá do Big Brother e tal e tudo mais. E assim, cara, você olha que tudo que o cara colocou à mão deu certo, né? O Globo Esporte lá atrás, depois o Big Brother, The Voice, as lives, as coisas lá. Só que o cara sempre esbarra no tipo assim, cara, mas seu pai era diretor da Globo, por isso que você tem essas coisas assim. Mas assim, o cara, ele contando num podcast também, o pai dele era diretor em outra área, outra coisa, nada a ver. E, pô, ótimo, tinha boa posição financeira e tudo mais, estudou fora, não tem que falar. Só que ele falou, cara, ele fez 3 anos de faculdade em Miami e acho que só no último final de semana que ele foi pra praia. Porque o cara trabalhou, aproveitou a oportunidade que tinha na mão dele, né? Muito a fome do cara também, né? Exatamente. Tem uns herdeiro, né? Tem dos dois jeitos, né? Mas assim, esse negócio aí... E assim, lá atrás também, tinha essa questão de... Pô, a gente ia lá, igual eu ia lá no salão lá, na empresa lá, eram as máquinas velhas lá, né? E, sim, quem não entende nada, não sabe o quanto pode movimentar, o quanto pode ganhar, né? Então, até essa parte do ego também. Putz, vou trabalhar sujo de graxa? Começou aí, né? Não, eu vou fazer home office e reunião de meeting, vai. Olha, acho que foi um ataque pra gente. Não. Não, eu cheguei na reunião lá essa semana lá, tipo assim, tem uma coisa que eu odeio, é gente que faz meeting. E a gente, assim, segue o link do meu, Desculpa aí, cara. Não, é que assim, beleza, quando dá resultado ainda vai, né? Mas igual, nossa, teve umas consultorias aí que, tipo, eu contratei antes do 6 aí, que era assim, você contratava tal, aí beleza, tem um cara bom lá, o dono, fodão, né? E aí, beleza, você vai lá e é reunião de meeting uma vez por semana, aí você fala com um monte de negadinha da geração Z lá e não resolve nada, faz reunião pra marcar uma reunião. Então, assim, lá hoje, né, quem gere lá, né, o meu irmão, inclusive o meu irmão entrou depois no negócio, né? E ele tem a empresa dele também, né? Eu fabrico porta-ferramenta, ele vende ferramenta, né? É um ecossistema. Um ecossistema, E aí tem um japonês que é amigo nosso que também tá em outra firma agora, que não abriu. E aí ele tava numa reunião de meeting esses dias, olha lá o trouxão lá, fazendo meeting lá, 8 horas da noite lá. Entrou pra pirâmide do meeting. Então a gente corta, sabe? Tipo, começa igual, a gente vai prestar, pessoas vão prestar serviço pra gente. Não, né? Não funciona aqui assim, não. Aqui é testosterona alta. Já manda um áudio já falando o que você quer, tal. A data é tal, o prazo é tal. Ou se então liga. Em último caso, faz as reuniões, né? É lógico. Tem caso, beleza. Uma vez por semana, tem que pegar e fazer o follow-up lá, tal, né? Mas, nossa, o que eu posso cortar de reunião, eu corto. Porque come muito tempo, né? Você não atende mais o cliente, fica só com essas coisas aí. Isso é verdade, realmente é muito tempo. Puxa, que legal, cara. Então, na verdade, na trajetória de vocês, você veio, então, inicialmente em prestação de serviços, e hoje o seu negócio ele é fundamentalmente na venda através dos marketplaces, peças no Mercado Livre, etc. A minha empresa, né, ela é fabricação e venda de peças, somente, né? Sim. E vamos falar da marca, Nadel, né? A marca, todo mundo usufrui da marca lá, né? O meu irmão com o CNPJ dele é a Nadel Ferramentas, né? Sim. Eu sou a Nadel Automação e tem a Nadel Assistência Técnica, né? E tem a ND Pneumática, que daí é uma coisa mais minha mesmo, que tá no nome da minha mãe lá, né? Então, assim, a marca Nadel, todo mundo usufrui, né? Mas a Nadel em si, né? Ela, além de vender peças, né? Faz serviços. Sim. Vende máquinas também, né? Então,
tudo que a Home faz, nós buscamos fazer também, né? Então, Sim. só que a Home vende 500 milhões por ano, né? Então, é uma diferencinha aí, né? Tem um caminho até lá. Então próximo passo é vender máquinas. A gente ainda não chegou. Eu trouxe até uma máquina para vender, mas acabei não aguentando e fui para fabricar peça lá também. Passou um mês, eu já falei, não, quer saber, vamos pôr pra fabricar, depois mais pra frente nós Vou fabricar. vende. Aqui. Então, o pessoal vai pesquisar a Home, vamos falar assim, né? Vai entender o nível e tudo que faz, né? Vamos falar assim, né? Ou a Anadel, pesquisa a Anadel que é melhor, né? Procura na Anadel aí. Mas, e assim, né? E vocês viveram muito esse momento de crescimento ali dos marketplaces, né? Etc. E eu acho que muita gente tem dúvidas mesmo, né? Sobre como funciona, como trabalhar, o que são boas práticas. O que você tem para dizer para uma pessoa que pensa em vender, por exemplo, dentro de um marketplace? Hoje, naquela época lá atrás eu daria um conselho, né? Porque aquela época dava para você até, por exemplo, na minha opinião isso, né? Dava para você trabalhar de empregado numa empresa e pegar alguns produtos aí e ir vendendo por fora no Mercado Livre, né? Acho que muita gente fazia isso, né? Até no Shopee. Só que hoje em dia o Mercado Livre, assim, cada vez mais você tem que ser profissional. Você tem que emitir nota, você tem que mostrar para o Mercado Livre que você tem profundidade de estoque, que você tem volume, né? Então, assim, para começar hoje no Mercado Livre, cara, eu acho que primeira coisa, vende o carro. É assim, né? Você tem que ter, eu acho que você tem que ter um valor inicial, sabe? Para comprar estoque, assim. Negócio de, tipo assim, trabalhar com o estoque dos outros, você se queima, eu nunca fiz, sabe? Fiz de um caso que era na cidade ainda e já deu pau, do cara não ter estoque, né? Então, eu acho, tipo, pelo menos aí junta aí uns 30, 40 mil aí sim, você vai, abre a sua firma e aí começa a vender. Aí no começo eu acho que dá sim, dá para você pegar e trabalha de funcionário e, né, com a ajuda aí talvez de alguma família também, porque igual, você tem que levar até 2 horas da tarde no correio, você não tá lá, não tem jeito, né? E mais essa prática aí, né? E assim, evitar, no máximo, começo, terceirizar as coisas, igual... eu não sei editar no Photoshop ou no Canva para fazer a foto lá com fundo branco. Vou pagar um designer. Não, aprende tudo. Né? Esse negócio aí de... na minha opinião, né? O microempresário aí... o importante é vender. O resto dá para você pagar as outras pessoas. Isso aí é conselho para quem já fatura aí 500 milhões mês aí. Não para nós, né, meros mortais aí, né? E é até legal você ter a experiência e passar por todo o caminho. Claro que em algum momento você vai precisar delegar. Não tem como abraçar tudo e você precisa colocar energia naquilo que faz dinheiro para dentro da empresa. Mas é legal passar por esse caminho que até para delegar você tem uma segurança maior. Você sabe o que cobrar, o que vai funcionar e tudo mais. Então, é legal mesmo quem tá começando ter o contato com tudo. Até os marketplaces mesmo, eles têm várias particularidades, tem vários ali pontos que a pessoa precisa estudar, precisa entender como ranqueia um produto. Tem a parte dos anúncios. Então, mesmo que vai delegar, é importante a pessoa entender do negócio, né? Eu particularmente levanto bastante essa bandeira, né? Porque a gente acaba tendo contato com muita gente que às vezes está começando também, que procura a gente, quero fazer tráfego, tenho uma ideia de negócio. Primeiro que, cara, eu detesto cair na reunião da pessoa que tem uma ideia. Porque essa pessoa que tem uma ideia, ela não fez nada, ela só tem uma ideia. E aí... às vezes eu vejo empresários que estão iniciando, às vezes o cara ele foi demitido, ele pegou 30, 40, 50 conto lá do fundo de garantia, ele acha que ele tá rico e que ele pode fazer isso, ele quer ficar num lugar em que ele pode contratar todo mundo para poder fazer tudo, porque o negócio dele vai dar muito certo. E cara, eu não conheço uma história assim, né? Acho que todo mundo que começa um negócio, principalmente pequeno, cara, você tem que aprender a fazer as coisas. Sim. Porque você vai diminuir sua margem, vai jogar seu caixa fora ali, etc. Aí o negócio não funciona na velocidade como você acha que vai funcionar. Porque na maioria das vezes é assim. A maioria das vezes demora mais do que você está imaginando. E você está lá torrando seu dinheiro com um monte de coisa que você poderia estar fazendo porque você tem tempo para isso. Sim, você está dedicado pro negócio, né? Agora eu vejo que não. Tem muita gente que não quer descer do salto. Quer vestir uma carapuça de empresário. Beleza, eu sou dono de uma empresa e eu contrato pessoas para trabalhar para mim. Isso não é verdade. Eu não conheço. Todos os empresários bem-sucedidos que eu conheço,
Hoje, pode ser que eles delegaram bastante função e tudo mais, mas eles começaram fazendo. E ainda assim põe, né? Eu digo até por vocês mesmos aparecem ali no vídeo. O que precisar fazer, eu tô ali pra fazer, né? E tem muita gente que não tem essa humildade de falar, cara, eu vou fazer o que precisar fazer. Até pra gravar um vídeo, não vou gravar, porque tem que aparecer, porque não sei o que. Gente, se vai fazer dinheiro, vamos aparecer, vamos gravar. Quer sustentar uma imagem ali também. Tem muito isso aí mesmo, né? Mas todo mundo que colocou a cara, depois que coloquei a cara no Instagram também, nossa, vendeu muito mais. E o Instagram, tipo, há um ano atrás... Pô, e o meu ramo ainda, né? Que, tipo, a indústria, tipo, bem... Que fala, acho que não vai dar em nada. Então, tem Reels que no Wi-Fi lá, você põe R$100, vende 5 mil. Você fala, puta merda, não é possível um negócio desse aí, né? Então... depois que eu comecei a colocar a cara, começou a vender mais aí. E parece que agora, esse ano, tá até mais ainda do que antes, sabe? O pessoal vem muito do Instagram, né? A gente patrocina lá, você vê, né? Os Reels que a gente faz lá, de mensagem, assim, por dia de Instagram, umas 20, assim, direto. É muito bom, né? Mas essa parte aí que você falou de delegar, né? Igual, tem muita coisa que não é só aprender a vender aqui no Brasil, eu acho, igual. Aqui, aprende a fazer uma nota fiscal, por exemplo. Igual, tem lá um colega meu, né? Eu tenho muito amigo que tem firma e é da minha idade também, né? Muito, tipo, 4. Acho muitos bastante, amigos, 4. Acho bastante, porque a maioria dos empresários é mais sozinho, né? E aí esse colega meu, ele vem de exaustor industrial, né? Ele tava, nossa, acho que eu vou contratar uma menina para emitir nota para mim e tal. Eu falei, mas quantas notas você tira por dia? Daí ele falou, 3. Eu falei, pô, 3 notas? O moleque aqui que é estagiário aqui, que ajuda no financeiro aqui, não emite 50 notas por dia, só ele. Aí eu falei, não, pega o sistema lá, aprende a tirar uma nota, né? Pô, porque igual, ele tá começando, fatura lá, sei lá, 20 mil mês lá. Pô, já vai tirar 2 contos para pagar a menina. E dependendo, a menina ainda faz cagada ainda. Depois sai, põe ele no pau ainda. Falei, não. Aí ele foi lá um dia lá, a gente, tipo... Agora a gente parou um pouco, né? Mas eu e esses meus amigos aí, a gente fazia uma vez por semana a noite do ML, né? Falava que a gente ia lá na firma lá, aí colocava a JBL tocando lá, música lá, pedia pizza, acendia um narga lá e ficava lá anunciando, fazendo as coisas, né? Aí ele foi lá na noite do ML, nós ensinou ele, tal, o sistema que a gente usa, tal. Aí hoje tá bem pra caramba, tá? Agora sim tem uma menina. Agora tem que cresceu, né? E tem o fator também, né? Que uma vez que você também se propõe a trabalhar e fazer as coisas, você também não cai na de cada um, no que os outros falam pra você, né? Porque se você não tem o know-how, não tem uma habilidade de fazer uma parada, você vai precisar acreditar em qualquer besteira, que alguém que é incompetente, muitas vezes, não consegue fazer... fala, e aí você fala assim, eu acho que ele tem razão, e aí o que você tá fazendo? Tá utilizando mal o seu recurso, tá contratando uma pessoa ruim. Não dá pra você cobrar, né? Exatamente. Foi bom também, igual... Tive um pouco de sorte nisso, porque a gente fazia manutenção nessas máquinas, e as mesmas máquinas que eu faço manutenção também são da minha fábrica. Então, igual, eu lá com 22 anos, fui contratar o primeiro cara, eu quis contratar o primeiro um cara com perfil de gerência já, né? Aí um cara aí de quase 50 anos, pô, um moleque de 20 dá ordem pra um cara de 50. Aí, pô, se eu não conheço, se eu não sei como produzir, aí os caras não respeitam, né? Esquece. Então, isso aí foi importante. Eu falo, por mim, você tem que ser pelo menos aí nota 7 em tudo que é área. Tipo, RH, parte fiscal também, né? Depois que você vai crescer, vai sair do Simples Nacional. Você tem que conhecer de imposto pra caramba, cara. O que não apanhou depois que mudou saiu do Simples Nacional, eu e meu irmão, é uma brincadeira. Nossa, fizemos muito curso. Eu fui até lá essa semana, os caras me deram uma aula. Os caras são simplesmente especialistas em lucro real e lucro presumido, assim. Eu fui perguntar, os caras ficaram, 15, 20 minutos, só falando, não, porque aí tem um monte de sigla que eu nem conheço, nem tenho como falar. Ele já tá sonegando uns 20 mil por mês agora. Não sei quem é, não conheço. Oi, Receita Federal, é uma brincadeira. Não, mas eu acredito que é muito importante mesmo, e eu vejo que vocês têm muito disso, né? Tanto você quanto seu irmão, de ter curiosidade de aprender. Então, na parte comercial, o que eu preciso? CRM, vai lá, começa, senta, estuda, entende. Ou precisa de ferramenta? Vou contratar ferramenta. E isso é o que funciona o negócio, né? Se você ficar na mesma ali, preciso... não precisa não. Continua assim. Assim tá funcionando, não vai pra frente, não cresce. Por isso que vocês cresceram na velocidade que vocês cresceram, né? Não, graças a Deus tá dando certo aí. A gente tá...
É que a gente agora chegou numa fase assim que, igual, às vezes acontece algum problema, nós não tem mais pra quem perguntar. Vou falar assim, porque os nossos amigos ainda não, né, não passaram por essa fase e nós fica assim, perdido assim. Tem que procurar alguém pra... Então, teve 2 casos até, né? Teve acho que foi foi quando eu comecei e tal, gastei muito no fim do ano, né? Investindo na firma mesmo, né? Uhum. Tava sem caixa pra pagar o pessoal, funcionário e tal. Tudo as contas, né, do fim do ano, né? Aí, peguei lá pra honrar com todo mundo. Meu pai emprestou um valor lá, acho que foi 60 mil reais na época, né? E aí, beleza, quitei, depois paguei ele acho que foi 2, 3 meses depois. E isso aí faz tempo, faz uns 4 anos isso aí já. Aí depois, o ano passado, teve um caso que aí precisava juntar 600 mil em um mês. Vou pedir pra quem isso aí? Nossa. Aí, então, umas coisas que assim, deu certo. Juntamos, tal, fizemos uma força-tarefa lá de venda lá. Mas assim, são coisas que não tem mais pra onde recorrer. E é um risco que assim, os erros vai ficando mais caro, cara. Tipo, você pega, por exemplo, quando você tá começando, os erros às vezes custam lá 100, 200 real. Agora, a gente tem 1.200 itens hoje. Eu classifico um item errado, um NCM errado, por exemplo, está tributando mais caro, está dando prejuízo esse item. Quando eu vi, já vendeu 50 mil desse item já e eu estava dando prejuízo, você não vê, porque é muita... Né? A conta não é mais uma planilhinha de 10 linhas do Excel, né? O financeiro, né? Então, é umas coisas que, assim, para você pegar, às vezes você pega tarde, né? Então... A gente sempre fala que o nível de complexidade, ele vai aumentando, assim, né? Uma coisa é igual a gente na agência, era eu e o Elvis... E um sonho mesmo. A gente não tinha, né, eu e a Lídia, a gente tem histórico de CLT na vida, né? Então, de família, de coisa assim. Então, você pode continuar. Tá? Não, realmente. Então, assim, a gente não tinha nenhum tipo de conhecimento, nada. Ninguém empresário na família e tudo mais. E a gente começou... Também éramos CLT, então sempre fomos funcionários. Então, o conhecimento já era baixo. Mas parecia que tudo funcionava. E conforme cresce, o risco é maior, a aposta é maior e o nível de complexidade fica muito maior. Olha o nível. Não, hoje eu olho pra trás, eu penso assim, putz, como a gente era burro. Porque assim, cara, você olhava uma planilha e você falava assim, a planilha lá, você olha a entrada, você olha a saída. E você fala assim, pô, tem lucro, tá ótimo, né? Até que ia chegando assim, dia de pagar as coisas, não tinha dinheiro no caixa. A gente não fez fluxo de caixa. Nossa, existe fluxo de caixa, né? Coisa básica que a gente não sabia. Cara. Ah, mas eu também não. E aí, assim, claro que aprende com o erro e tudo mais, mas com o time, com a operação que você tem, com a estrutura que você tem, tudo é mais complexo. Qualquer erro é um erro que impacta de uma forma muito grande dentro da empresa. E a gente também sente isso, por mais que a gente não tenha uma estrutura física, né? Igual você tem, nem um time tão grande. Ah, mas o que vale é o lucro, né? Vocês lucram, a sua margem é maior que a minha. Você tem toda uma operação. Mas, assim, o nível de complexidade, ele exige isso. Se a gente não for atrás de buscar, passa por cima da gente. É onde que muita empresa falha, é onde que muita gente desiste, porque tem que ter realmente uma vontade ali, né? Igual você falou, precisava de 600 mil. Tem gente que arrega, que fala assim, não, já deu ruim, não vai dar bom, não sei o que fazer e vou deixar assim. E aí você, não, vou fazer acontecer. E aguentar uma pressão dessa ainda, né? Eu ainda peguei, né? Na época lá falei, né? O japonês, ele vai tocar uma das firmas no futuro, né? E aí, se aguentar uma pressão dessa, né? Mas assim, na estrutura que a empresa ela tá hoje, você se sente mais ou menos no risco, mais ou menos seguro do que, por exemplo, quando ela era menor, com isso na estrutura que você tem hoje? Boa pergunta, hein? Você acha mais ou menos no risco? Eu digo dessa sensação mesmo, né? Porque talvez eu possa te contextualizar do porquê que eu tô perguntando isso. Porque às vezes quando você tá numa estrutura menor, por exemplo, quando a gente era menor, eu olhava, cara, quando a gente estiver ali faturando tanto, eu acho que eu vou me sentir melhor, porque a gente vai estar mais seguro, mais de coisa e tudo mais. E sendo bem sincero, hoje eu não cheguei numa fase em que ficou mais tranquilo. Pra mim, na verdade, assim, a pressão é cada vez maior. Eu acho que a gente lida super bem com pressão de coisa assim. Sim. Mas eu percebo que tá mais difícil, não mais fácil. Por ter mais dinheiro, por ter mais caixa e coisas nesse sentido. Certo. Eu acho que o risco é maior hoje em dia, mas, assim, a segurança que eu sinto hoje é maior do que antes. Porque, assim, eu fui fazendo... Depois que deu esses pau aí, né, de faltar fluxo no fim do ano, aí eu fui
fazendo reserva de emergência, né? Então, assim, hoje, né, não investi só na firma também, né? Investi um pouco em imóveis também. Então, assim, isso aí trouxe mais tranquilidade. Putz, vamos lá. Se eu errar, primeira coisa, né? Vamos lá, vamos supor, errar, tá precisando de fluxo, um exemplo. Vamos lá, antecipa boleto. Putz, não dá ainda. Vamos pegar e, sei lá, cortar custo tem que cortar também, né? Qualquer coisa eu vendo o terreno que eu tava pagando aí e honro os compromissos, né? Então eu tenho mais... Eu tenho mais o que queimar, vamos falar assim, mais possibilidade, né? Então agora no começo não, dependendo aí do erro, alguma coisa que você faz no começo, né? Eu acho que daí você já quebra e dependendo do erro, até inclusive processo trabalhista no começo, se o cara faz muita coisa errada no começo já, tem cara que leva tomba e não levanta mais, né? No comecinho, né? Não consegue mais, né? E eu acho que vai criando essa casca também, igual você falou. Pô, já passei por 600 mil que eu precisei juntar, já passei por isso, já passei por aquilo. Não é qualquer coisa que me derruba, né? Já sei por qual caminho ir, se eu tiver um problema parecido. E se eu tiver algum outro problema, eu sei como mais ou menos eu vou resolver. Não, bem isso mesmo. Ixi, nós era muito cabação no começo no Mercado Livre lá. Eu vi as fotos lá no começo que nós editava lá, eu fazia o fundo branco assim, né? Tirava, pegava o produto assim, vamos tirar a foto. Aí eu pegava, colocava uma sulfite por trás assim, tirava a foto, mas eu não recortava não, eu só borrava assim e ficava sulfite lá na foto lá. Só que assim, na época, né, os meus concorrentes eram tão ruins que o sulfite tava bom. O sulfite era o mais profissional, porque os caras tiravam assim, em cima da mesa e era um negócio meio ALX na época, eu acho, sabe? Né, parecia cara de usado, né? O nosso já tinha mais cara de novo, né? Então, nossa, era muita... Você fala assim, meu Deus do céu, era muito sem noção. Acho que o pessoal não... Acho que essa palavra, noção. A noção só ganha com o tempo mesmo, né? A noção só ganha com o tempo. Isso eu achei isso ótimo. Não, mas é verdade. Você fica meio sem noção mesmo. Né? Você é meio sem noção no começo, assim, né? Você não sabe o que é profissional, o que não é no começo, né? Aí hoje já tem até vídeo aplicando, colocando produto. Bem profissional. Não, mas nós tem que crescer muito ainda, de qualidade até, eu acho. Porque eu espelho muito igual. Eu acho que o nosso ramo é muito parecido com autopeças. Porque é peça de oposição também. E os caras top players aí de autopeças são bem mais profissional ainda. Então, é igual vocês, tá? Vocês se espelham em quem, no caso aí? Vocês têm uma empresa? Tem grandes referências no mercado, né? Desde o meio que a gente faz parte, um dos acertos que a gente faz dentro que eu vejo que a gente fez da empresa, é que a gente sempre se colocou em lugares em que a gente era os piores. Dos lugares. Então, lá atrás a gente se meteu numa mentoria sem ter dinheiro para pagar, entrou lá. Depois a gente entrou num grupo de mastermind que tem um monte de agência que é o dobro, o triplo, o quádruplo do nosso tamanho. Você achou que valeu a pena esses negócios? Porque para mim, eu nunca gastei dinheiro com isso aí. Você até comentou aqui, né? Você falou assim... Eu tenho o maior preconceito. Tenho perguntas que eu não sei mais pra quem fazer, porque eu tô num nível maior do que os meus amigos. E essas mentorias, se a gente tá num lugar onde tem gente maior que a gente, você sempre vai ter pra quem perguntar. Então, pra gente vale muito a pena, porque a gente... teoricamente é muito novo, né, a agência. E a gente cresceu muito por conta das mentorias, assim, por conta de saber o que a pessoa que tá lá onde a gente quer chegar tá fazendo, porque no Mastermind todo mundo compartilha tudo que tá fazendo, e de ter acesso a muita informação que a gente iria pelejar uns 3 anos pra fazer sozinho e não teria pra quem perguntar. Hoje a gente tem acesso, a gente fala, pô, tô travado aqui. Vai lá na pessoa da mentoria que faz parte e fala, pô, o que você fez? Como que foi aí quando aconteceu isso? A pessoa te dá o que ela fez, como que funciona. Aí vocês pagam, um valor mensal, assim? É tipo um grupo meio de networking, assim? É um mastermind mesmo, né? Então lá são... não sei essas palavras em inglês, não. O que é de diferente? Não, assim, até curioso, né? Esse negócio do mastermind, ele chama... É mente mestra, né? Que o pessoal chama. Então, a ideia é você reunir... Tem um mentor lá. Isso. Na verdade, é reunir várias pessoas no ambiente para que você tenha para quem trocar. Porque a maior dor que você tem quando empreende, como você falou, é que às vezes você tá sozinho. Como é que eu vou falar de reforma tributária, questões no churrasco lá em casa? Não dá. Então, aí quando você tá nesse ambiente, a galera paga para poder estar num ambiente em que o cara vai lá e fala, cara, eu fiz isso, isso e aquilo em determinada situação. E vai chegando a determinado nível de jogo, que assim, não é que a gente vai lá e escuta uma coisa diferente. Porque assim, o Beabá, ele tá aberto para todo mundo. Todo mundo sabe o que precisa fazer para o negócio ser bem sucedido. Certo. Só que na medida que você vai
eu acredito que tem muita ideia que às vezes você precisa escutar de novo. Tem ideia que você escuta uma vez, Você não tá pronto só pra que você não tá receber. pronto para ela. Só que é quando você tá se verdade. colocando no ambiente, aí aquilo começa a ter mais clareza. Então lá o que a gente tem, esse que a gente faz parte, né? A gente fala que é 3 encontros no ano e um grupo de WhatsApp. Ah. essa que é a entrega. Aham. Mas aí o ponto é esse, a gente vai lá, o pessoal palestra, mostra o que tá fazendo no próprio negócio, É a gente aquele tem os subir montes do de master lá ou troca. não? É. Mas vocês ficam até em hotel lá, não é? Isso, porque aí ficam 3 dias, né? A gente fica 3 dias lá com o grupo. Mas é só pessoal de tráfego ou é tudo que É só de tráfego. Esse daí é só de tráfego. Então a indústria não é tão unida assim. Isso que é Não. duro. Então, mas Faz acho que uma era onde eu ia É. chegar. Eu acho que tem mercados que estão mais maduros nesse sentido, mas você pode encontrar prós e contras também. Porque, a grosso modo, se você for olhar, lá é todo mundo concorrente. A grosso modo a gente atende, a gente disputa pelos mesmos clientes. Tem gente que não gosta disso e tem gente que gosta numa boa. Mas eu tava assistindo ontem um podcast lá do Primocast, que eles estavam com o Joel J. E aí ele tava explicando do negócio que eles criaram lá. Ele, o Flávio Augusto e o Caio Carneiro, que é o MLS lá, né? Que aí eles têm esses grupos de mastermind, em que aí, cara, sei lá, 400k no ano, mesma coisa, 3 encontros, mais o networking, a troca ali. E geralmente quem participa gosta bastante, cara. Sim. Vai muito do valor. Porque igual, se eu faturo lá, sei lá, 50 mil no mês, por exemplo, eu jamais vou gastar 15 mil numa mentoria, entendeu? Eu acho que dá pra você... eu leio pouco ainda, né? Mas, tipo, os poucos livros que eu li, assim, de gestão, os caras pagam aí 15 mil pra fazer uma mentoria e, por que não senta a bunda na cadeira e lê um livro, né? Tipo, eu li o livro do cara, o dono da Ambev lá, o Paulo Lehmann. O Lehmann lá. Teve o Trabalho 4 Horas por semana. Por semana, esse livro aí. Mudei muita coisa da minha firma só lendo o livro. Ele mexe com a cabeça, né, esse livro. Esse negócio de reunião que eu meto o pau aí foi por causa do livro. Inclusive, eu tô quebrando hoje, que eu tô aqui, ó. Black Friday, eu tô aqui, ó. Esse povo de podcast esse povo também. De podcast fazendo fica parando coisa. à tarde pra... Não, mas eu faço questão. Eu fazia questão de vir, ô louco. Né? Não, pra gente é bom, né? Ajudou muito nós aí, a Soul Digital, né? Então, louco, né? Não tem nem o que falar. Mas eu acho que assim, você tem razão. Tanto que assim, a gente participou das mentorias e... Primeiro que, cara, eles te vendem a mentoria, então na hora que você compra ela, cara, você caiu no pitch, essa que é a verdade. Então o cara faz um evento, tem toda uma lógica e tudo mais, de gatilho mental, de quebra de objeção, que você acaba comprando na emoção, essa que é a verdade. Quando a gente entrou na primeira mentoria, a gente entrou na emoção, a gente entrou sem ter dinheiro pra pagar. Pra ser sincero. Faltava 10 dias pra pagar. Pra nós, estão fomentando muito essas coisas. Você pode reparar que tem muito Reels aí que fica só com essas coisas, só com essas Mas ideias eu acho que assim. tem muito valor, porque assim, ó, hoje... Você tem que saber filtrar. O acesso à informação, ele tá aí pra todo mundo. Mas se você quer encurtar caminho, é a melhor maneira. Assim? Porque então, assim, pra nós tem gente que tá muito disposto bom. a pagar pra encurtar caminho. Eu já, por exemplo, eu sempre gostei muito de ler, eu já li muito livro. Só que, por exemplo, o meu problema era o contrário, eu tinha uma obesidade mental, assim, sabe? Eu lia ali e não aplicava porra nenhuma. Aí quando, por exemplo, a gente entrou na mentoria, tinha todo um mecanismo. Cara, eu sou um cara competitivo, então, por exemplo, tinha um campeonato dentro da mentoria que se você fizer as paradas, você ganha ponto. Eu queria ganhar ponto do campeonato, entendeu? E as paradas são... e as paradas são colocar tipo em assim, prática as coisas. Mas cara, do que, por exemplo, o campeonato? Cara, pra nós, no primeiro momento, a gente, quando entrou na mentoria, pra nós foi do completo zero. Então, assim, a gente não tinha nem contrato, não tinha CNPJ aberto nem nada. Então, a gente precisou fazer uma série de coisas. Cara, você precisa começar a padronizar seus processos, você precisa começar a montar o cronograma da sua empresa, você precisa melhorar a sua oferta, Eles você precisa pegam na trabalhar mão. a sua proposta comercial. Legal. Então, assim, muito do que a Soul hoje foi uma série de tarefas que se eu completava, eu ganhava pontos, só que isso foi fazendo a gente avançar. Então, por exemplo, quando eu olho... tem pessoas que eu conheço que estão no mesmo nicho que a gente, que já tinham agência antes da gente, não entraram na mesma época que a gente ali, etc. E hoje a gente, sei lá, é o dobro do tamanho dos caras. Caramba. E... Vocês pegou um puta cliente grande agora Porque a que você gente falou acelerou. antes lá. Não sei se pode falar, né? Pode falar. Acho que pode. A Paramount lá. Sim, igual eu falei pra você, é de networking, né? Mas aí vão apresentar. Então, assim, pra nós foi um grande encurtador de caminhos. Mas, por exemplo, tem muita gente que entra, não faz e não funciona bem. Tem muita gente que vende mentoria mentirosa. Por exemplo, a gente... tanto eu e a Lídia, né? Embora a agência tenha 2 anos,
não foi hoje que a gente começou a trabalhar, né? A gente já Sim. trabalha há muito tempo. Eu tenho passagem por multinacional, a agência a Lid sempre trabalhou em agência, a gente é formado, então a gente escolheu um bom mentor, um bom programa, uma boa coisa, e para nós foi fantástico. Muito bom Sim. mesmo. E todas as vezes que a gente sai de um dos encontros, a gente sai sempre com algo É. que dá uma virada dentro da agência, né? Então, Sempre uma ideia Lídia, é na nova, hora assim. que vocês estão assistindo a palestra, não, é na hora que a gente tá sentado no almoço, batendo um papo com conversando com a outra galera. pessoa. Ah, é né? legal. Então tem de tudo lá, né? Tem até o Eduardo, que a gente sempre fala, ele atende mais de 120 pano bianco e ele só atende academia. E ele não ele tem um faz super tráfego. time. É. Ele Ah. não tem um super time, é ele e mais uma pessoa. Sim. E aí você fala assim, cara, tem muitos modelos de negócios, claro, tá todo mundo no mesmo segmento, mas cada um lá tem um modelo de negócio diferente. Que às vezes você pega um pouquinho de um pouquinho de outro, implementa na sua operação. Então facilita um pouco do que a gente sentar, lógico, é muito efetivo sentar, ler, estudar e tudo mais. Mas o tempo disso é um pouco maior para você conseguir validar. A pessoa do lado, na mesa, na mentoria, no mastermind, ela já validou, ela já mostrou pra você que funciona, porque na operação dela tá funcionando. Então, pra gente, vale muito. É igual você falou, tem muitos nichos que não tem essa união, né? É a maturidade onde que mesmo do mercado. Tem um mentor. Hoje tem mentor de todos os nichos, mas né? o seu nicho é mais fácil porque, tipo, é serviço. É serviço. E vocês não vai dar conta. Nossa, Felipe, é uma motivação? Não é. Não tô falando assim. Não tem gente. Eu falo, entendeu? Não tô falando que vocês não vai dar conta, porque não tem gente. Se vocês divulgam um pouquinho do serviço dos vocês já... Imagina, vai o Elvis, por exemplo, fazer a primeira contato com o cliente. Igual, o primeiro contato, ele ganhou nós já. Primeiro contato. E vocês vão fechar tanto contrato e vai faltar profissional, né? Isso que é... A maior que dor é duro, dos né? negócios de prestação de serviços é essa, né? No Brasil Como você inteiro, falou, então, que se fala. tem né? boas margens, né? Porque você não tem toda a estrutura ali de produto, de compra, de venda. Né? Mas você enfrenta esse desafio, né? De, contratar gente, formar equipe, fazer, né? É aquilo. Não existe no mercado de agência, por exemplo, alguém que resolveu esse problema. Tem caras muito grandes que já estão fazendo muita grana, tal, etc. Mas é um problema, como eu acho que qualquer empresa também tem, né? Mas é um desafio, é o que a gente briga lá todo dia para melhorar os processos, melhorar a entrega, treinar a equipe, contratar, reter e tudo. Então, nossa dor de cabeça ela gira muito em torno disso atualmente. Então, eu acho que serviço o pessoal ajuda mais um ao outro, porque o meu pai mesmo, ele é técnico e ele tem amizade com todos os outros técnicos e que disputa cliente ali, né? Mas funciona assim... bem, porque nem se eles quisessem, eles conseguiam atender todo mundo. Não consegue, você vai treinar gente lá, nossa, é difícil a gente treinar igual pra reforma lá, né? É difícil você treinar, às vezes você treina, aí o menino fica bom, quer abrir firmas, você tem que segurar o cara, né? Só que tem funcionários e funcionários, mas enfim... ou você vai pagar bem pro cara, ou o cara vai embora, vai abrir concorrência, né? Acho que no seu ramo tem isso também. Sim. Com certeza, O cara muito assim, ainda, na verdade. Eu era de agência. Aí, ó. Eu era mas a funcionária gente- de agência, eu fazia tráfego em agência de publicidade. Mas tem inclusive um cliente nosso, que o Paulo, ele até veio num dos podcasts aqui com a gente. E, cara, ele falou um negócio que pra mim foi super simples assim, mas um puta insight. Que o pai dele, né, acho que trabalhava na Goodyear, tal, e aí, né, executivo, tal, já bem consolidado. E aí o Fábio, quando o Paulo, quando abriu o escritório de advocacia dele, né, que é uma prestação de serviço também, o pai dele virou pra ele assim, olha, cara, na Goodyear a gente gasta muito dinheiro, tempo, energia e recursos com máquina, né, para poder fazer as máquinas funcionarem, então, etc. Você não tem máquina. Você tem pessoas. Então, cara, você precisa fazer o que você puder para proporcionar um ambiente para que essas pessoas elas queiram estar aqui. Então, por exemplo, hoje grande parte do tempo do que a gente gasta dentro da Soul é encontrando formas de alinhar os nossos interesses enquanto empresa, né, onde a gente quer chegar e etc, com o interesse das pessoas que estão aqui com a gente, porque precisa convencer o cara a querer estar ali, né? E o que é duro também, né? É que por mais que a gente vai aumentando o salário e tal, chega uma empresa grande, por exemplo, se o cara é muito bom, né? E com um exemplo, no meu ramo, né? A Siemens, né? Chega e quer contratar o meu funcionário. Aí o cara vem lá, a gente tem tudo que é tipo de vale transporte, alimentação, e tem a jogada dos impostos que ele tava falando, os caras conseguem abater isso aí, imposto, né? Exemplo, né? Hoje em dia,
O meu ainda, o meu sistema tributário ainda não dá pra bater, né? Porque o meu é presumido. Mas então os caras conseguem dar muito benefício. É Gympass, né? Vale motel, tudo que é vale pros caras. Sério? Não sabia. Tá tão evoluído. Eu vou soltar essa aí na Anadel lá pra segurar os... Aí segura a molecada de 20 anos lá. Mas assim, então é difícil, né? Você tem que... tem que fazer um plano de carreira pro cara. E nós não para pra fazer isso aí. Porque nós também tá mais focado nos nossos interesses, né? A verdade é essa, né? Tem que olhar um pouquinho, mas tipo, tá, o que esse cara quer, né? Porque... Senão você não... Ele não quer nada, ele não vai querer, ele não vai estar entrando aqui porque ele quer a Anadel bem ou a Sou Digital, não quer. A gente fala direto. Acho que umas 2 semanas pra trás a gente fez um treinamento de liderança pro pessoal, né? E eu vejo que tem muito empresário que... É um erro mesmo, sabe? Porque às vezes o cara acha que é só ele que tem um sonho. Tipo, não é só você que quer ir pra Disney, que quer comprar um carro legal, que quer fazer as paradas, né? O funcionário lá também. E aí chega uma hora que, de fato, pro negócio crescer, não dá mais pra levar só você no peito, né? Do tipo, vou eu levando tudo, como foi até aqui agora. Aí você precisa trazer esse cara. Você só consegue trazer esse cara se você alinhar os interesses dele com você. Então, por exemplo, é que a gente é pequeno ainda, dá pra ter isso direto, mas... lá a gente sabe tudo que o pessoal que trabalha lá com a gente, o que eles querem, o que motiva eles, os objetivos dele, eu sei quanto que o cara precisa ganhar, qual que é o objetivo dele. E aí o trabalho, ele é quase uma dança, assim, né? Tipo, você vai equilibrando entre uma promessa que tem um risco que você fala pro cara daquilo que pode acontecer ou não. Tem que ter muita palavra também. Exato. Eu prometi isso aí, ó, tá aí. Exatamente. Não pode falhar, não. E é um jogo a 4 mãos, né? Então, a pessoa, ela contribui com os nossos interesses e automaticamente a gente tá ali preocupado e contribui com os interesses dela. Eu acho que, assim, tem essa questão da geração Z, né? Que você falou algumas vezes aqui no episódio. E realmente é uma geração muito difícil. Mas, ao mesmo tempo, os empresários e, né, as pessoas que querem lidar com essa geração... não senta e busca entender o que essa geração quer. Porque tá cada vez mais difícil reter. Eles não quer nada, não. Eles não querem nada, não. Não quer nada. Mas tá cada vez mais difícil encantar. E assim, ou a empresa, ela tem algo igual... Quando que o seu pai... Vamos colocar as gerações anteriores. Iria sentar e fazer esse alinhamento que hoje a gente faz com a equipe. Por exemplo, quais são os seus interesses? Ninguém tava nem aí. Ou trabalho, vamos trabalhar porque é o que tem que ser feito. Então, assim, é difícil você conseguir acompanhar e conseguir reter esses talentos. Porque a Siemens tá aí na porta chamando. Pode ser até com um salário menor, mas eles têm o quê? Uma sala de descompressão. Uma sala de descompressão. Tem lá a sala com o puff lá, com a mesa de ping-pong. E né? aí, assim, realmente hoje, né? Eu vejo a geração e vejo as empresas grandes. Nem é a remuneração. É a qualidade de vida. Antes, no caso do meu pai, por exemplo, é a remuneração. Preciso trabalhar até 11 horas da noite? Vou trabalhar. Pra ganhar X, então vou trabalhar, fazer hora extra, não sei o quê. Hoje você pode oferecer a hora extra com 300%. A pessoa, não, vou pra minha casa, eu tenho lá, preciso ir pra minha aula de música. Então a pessoa tem outras prioridades, né? Não, eu acho que ainda, hoje, o maior motivador é o salário, sim. Mas eu acho que é menos um pouco, né, do que era antes. Sim. E porque, assim, em alguns casos aí, igual lá... né, hoje em dia é hora extra open bar, a gente fala, né? Dá pra produzir e tal, quer fazer. E, assim, tem muitos que, assim, mesmo assim, tendo, né? Putz, tem a oportunidade de ganhar mais, não faz, né? Tem a parte que é igual, imposto de renda, né? O cara vai aumentando também. Tem um ponto que compensa ele não fazer, né? Porque daí muda a alíquota do imposto, né? Aí ele vai pagar pra trabalhar, né? Mas, assim, tem muitos que mesmo assim, sendo hora extra... à vontade, não quer, né? E aí eu mando embora. Mando embora. E aí eu não sento pra ver o que ele quer, eu só mando embora. Não, porque assim, eu vou ver o que a pessoa quer, mas entrega pra depois cobrar. Exatamente, isso eu também acho. E assim, eu penso assim, nunca lá ninguém pediu aumento, assim. Eu sempre cheguei antes, sempre. E a meta nossa é ser, aqui na região, a indústria que melhor paga. Porque depois, sendo a que melhor paga, questão de salário... a gente escolhe a dedo. Tem uns desaforos aí que a gente não precisa, né... Ficar se humilhando, né? Ficar se humilhando por causa, né, de... Não, vem aqui trabalhar aqui com a gente. Não. A gente tá pagando bem e a gente quer o melhor, né? Eu penso assim, né? E eu prefiro também, né? Igual antes, falava, não, vou ter um monte de nego baratinho, vamos falar assim, né? E eu prefiro hoje ter 10 caras caros, em valor alto, né?
do que ter aí 100, né, de ganhando aí o piso aí, né, Não que vai render entregando menos. nada. Não entregando nada. E tem uma questão também, não sei se vocês passaram por isso, mas tipo, ainda mais o meu ramo que igual é mais máquina, né? O pessoal vê a fábrica, não vê o valor que é, porque tem máquina suja e tal, ainda que a nossa fábrica é organizada ainda. Mas o pessoal não vê potencial na firma, sabe? Ainda mais antes, agora que a gente reformou um pouco ainda, né? Mas antes, quando chegava lá, já teve casos já, vários assim, da gente chamar o cara, gostar da entrevista, e o cara não quis mais, porque não viu potencial, né? Isso aí mexe até com o ego, né? Ainda mais eu, que tenho um ego do cara ainda. Então, Tem que deixar mais bonito e colocar um Gympass, eu acho. Colocar um Gympass lá. Tá falando, é bom que eu uso também, né? Mas então, não sei se o seu caso aí já aconteceu, né? Disso aí, de não ver potencial na empresa crescer, né? Hoje em dia, alguns casos ainda acontece, mas é um pouco menos porque o pessoal acompanha muito, né? Tipo, no Instagram de um ano pro outro, tanto que cresce e tal. Assim vai, né? Mas a gente não teve ainda problemas com isso, até porque a gente não precisou contratar muita gente ainda, né, para poder tocar e etc. Mas a gente teve clientes que já relataram problemas com isso. Mas aí você começa a entender que muitas das coisas que às vezes a gente olha como firula, não é necessariamente firula, cara. Os caras investem num bairro, lá, um iFood. Os caras do iFood não são idiotas, os caras são espertos pra caramba, todo o dinheiro que eles ganham. O cara coloca um negócio daquele porque esse tipo de coisa é aparência, né? Então, o ambiente, a coisa toda, o cara chega, olha, entende o que é a empresa. A gente já tem esse mesmo relato, a gente escutou de outros clientes nossos. Pô, cara crescendo ano a ano, faturando mais, aumentando o lucro e tudo mais, focado em fazer o negócio acontecer, que é o que é mais importante, não parou para, por exemplo, olhar o ambiente de trabalho, para poder deixar um ambiente mais atrativo para trazer talento. Só que e assim, mexe. Tem que saber dosar muito isso aí, porque eu mesmo era totalmente contra. Porque igual, eu sempre falava assim, pô, o cara começa a ganhar um pouquinho de dinheiro, já troca de carro, faz um puta de um escritório chique, contrata secretária, troca de mulher, faz o regaço, né? Troca de mulher. Aí você pega lá, eu negocio muito com os chineses. Os chinesinhos lá vendem pro mundo inteiro e é só um escritorinho assim, super apertadinho, simples, né? Aproveitando espaço, né? Então, assim, eu muito tempo segui essa filosofia aí. Até o ano passado, assim, zero, assim, investimento em, vamos falar assim, decoração, vai. Tipo, frufru, né? Vamos falar assim, né? Mas hoje em dia a gente já gasta um pouco, sim, né? Investe um pouco, vamos falar assim, né? Que não tem como você fugir da cultura, né? E tem muitas coisas que é muito cultural aqui no Brasil e você vai ter que jogar o jogo. Porque realmente a coisa da aparência, o jogo, né, da pessoa se sentir bem da onde ela tá, faz muito. Às vezes, né, a gente vê aí, um monte de gente que sente orgulho de falar que trabalha na Faria Lima. E aí ganha um salário ruinzão. Mas tá lá, lindo, bonito, chique, num escritório, e aquilo faz a pessoa feliz. Então, assim. É o biscoito, né? Então, você mexe ou a gente joga cara. Esse jogo, ou a gente tá fora dele. É que assim, não, e aí, eu acho que não é um julgamento, né, do que é certo ou errado, é só de fato o jogo, né, como ele é. As pessoas, a cultura, o mundo, ele tá falando isso para as pessoas que a gente vai eventualmente precisar contratar, e é igual a Kodak quando não quis ir pra câmera digital, porque não concordava com coisa. Ficou no passado. Né? Isso é verdade mesmo. Inteligência artificial, tem um monte de coisa. Igual você falou, tem que dosar as coisas, né? Mas não dá pra ficar fora. Igual isso aqui, ó. A gente trabalha de social agora, né? E antes não tinha isso, né? Aí eu vi, isso aí foi coisa de Instagram mesmo. Eu vi lá o Tecar lá, ele falando, pô, eu quero ir bem vestido, vou vender um carro caro e tal, né? E igual eu mesmo, vou vender uma máquina aí de 300, 400 mil. Isso é o valor de uma Porsche, pô. Quando você vai na Porsche, como que é a concessionária lá, né? Então, os vendedores lá hoje é tudo socialzinha, né? Aí eu fui primeiro na Zara e tal, igual ele fez também, eu fui na Zara, aí eu provei e tal, né? Eu falei, não, eu fico mais bonito de social preto. Então, vai ser essa. Mano. O que eu fico bonito, o resto... Tem azul marinho também, né? Porque é da cor da firma. E aí depois levei na loja de uniforme aqui e falei, vamos copiar essa aqui. A gente fez aqui depois as outras, né? A minha é da Zara. Agora eu falei, se vocês querem comprar a Zara, vai lá. Mas também é muito boa também. É mais marca mesmo, se for ver, né? Então essas coisinhas assim, a gente vai pegando. E depois que a gente mudou um pouco isso aí, a choradeira em questão de desconto diminuiu um pouco também, sabe? E eu já falo, às vezes o cara chora muito, eu falo, se você quiser o mais barato,
A gente não pode comprar com o outro, eu já falo, pode comprar no concorrente que... um diferencial nosso também é esse, a gente dá muita... Como eu sou técnico e formado também, meu irmão, a gente não só vende a peça, né? A gente dá assessoria, o cara tá com problema para instalar, manda mensagem, a gente ajuda, Dá né? uma aula, né? Dá uma aula mesmo, né? Então, e os caras se sentem seguros, né? No começo, nós tinha que se provar muito também. Tipo, eu tô com um problema nessa máquina e tal, será que vai dar certo essa peça? Você vai vender uma peça de R$1.000 para Minas lá, e assim, a máquina parada é um prejuízo de, às vezes, dependendo da peça, R$200, R$300 a hora pro cara. Se eu mando uma peça errada, olha o prejuízo que eu não tô causando, né? Então, no começo, eu ainda novo, tinha que passar muita confiança, né? Aí, hoje em dia, tem muito cliente que é venda de 1 minuto. Tem, valor tal, manda o Pix. E já era, porque já ganhou aquela confiança, né? Então, eu já truquei muito nos caras. Não, tô trucando que vai dar certo. Né? Isso aí você ganha muito... Hoje ganha muito tempo, né? Aí o japonês lá, que ele tá tocando outra empresa lá, e tava falando isso aí, né? Que, nossa, agora esse rapaz aí nem questiona mais ele só compra, tal, não sei o que tem. Aí eu falei, assim mesmo, você vai... Essas melhores vendas, né? Passa o Pix, obrigada. Nossa, é tão bom, né? Tão bom. É bom, mais fácil, né? Mas realmente, aí você não precisa mais convencer, a pessoa sabe que funciona, conhece, tem o seu respeito e tudo, e aí a venda é muito mais fácil, né? Pra vocês é mais trabalhoso vender, né? Porque tem que ficar visitando e tal. Igual, né, a gente tava conversando aqui, a gente começa por várias formas de captação. Então, grupo de networking, a gente faz anúncio pra gente mesmo, a gente vai em evento, porque realmente a gente tem que mostrar que funciona, né? Serviço é um pouquinho mais diferente. A peça em si, igual no seu caso, a pessoa já sabe mais ou menos o que ela precisa, né? E o negócio é uma assinatura, é como se você fosse vender até uma casa, alguma coisa assim. Eu não sei se eu seria... só se eu treinar, assim, mas é diferente o estilo de venda meu do seu. Eu sei se faz uns negocinhos que tem que tomar café com o cliente, faz amizade e tal. Eu não tenho muito saco. Mas assim, apesar de falar pra caramba, né? Mas esse negócio de fazer a boa vizinhança, assim, isso aí eu admito. Não tenho muito saco, não, sabe? Agora que eu tô tendo mais, né? Mas a gente também só faz com quem faz sentido, assim, vale a pena. Porque hoje, graças a Deus, a gente também já tá num lugar em que a gente também não precisa mais ficar se humilhando, né? Igual você tá falando. Né? Com cliente que não faz sentido, que a gente acha que não é legal e tal. A gente, graças a Deus, a gente deu muita sorte nos clientes que a gente tem. O que acaba não fazendo sentido, sai. A própria cultura espelha, a gente já demitiu o cliente também. Eu também já. Não faz sentido. E aí fica fácil, cara, desgasta fazer boa energia, vizinhança. né? Então, não dá fit, não é o que a gente quer, o que a gente quer de parceria. Hoje a gente tá num lugar que a gente fala, não faz sentido, a pessoa não tá gerando aquela conexão, a gente não vai conseguir ajudar ela não vai ajudar a gente, então... E você gasta mó tempo ainda com o cara, demais, e às vezes o cara é ingrato ainda. Teve não. casos que eu já falei, nossa, o cara só ligava, e quando comprava era... R$100 ali, a gente ficava aí horas, dias, aí eu falei, não, pelo amor de Deus, se você quiser eu passo o contato dos meus concorrentes pra você. Vai dar prejuízo pra eles lá. Vai lá com eles lá, vai ser bom. Mas muito bom, cara, muito bom. Cara, até ver como o tempo passa rápido, voando, né? De coisa assim. Daria pra estender muito mais o papo aqui. Dá pra ficar umas 3 horas. Fazer um segundo episódio, aí você traz seu irmão. É verdade. Nossa, aí a resenha aí vai fica ser boa, uma resenha. Aí fica engraçado o negócio aqui. Não, lá, assim, o legal que trabalha o meu irmão e agora faz 6 meses que daí o japonês entrou, que é assim, é um dos meus melhores amigos até hoje, né? E ele começou a trabalhar de freelance pra mim nessa outra empresa da minha mãe, aí bombou, aí eu falei, não, vem pra cá, né? Contratei ele e tal, e tô treinando ele pra virar um empresário também, né? Só que lá é assim, é família... Aí tem lá o Japa, que é melhor amigo nosso. Eu e meu irmão sai junto também. Vai pra festa eletrônica direto. Faz churrasco. É tipo um episódio da Grande Família, né? Certeza. Aí eu falo assim, e não dá pra juntar nós 3. Se fica tipo... Eu, o japonês e o Bruno na mesma sala, aí é muita... Nossa, é muitas... Quando é 2 só, trabalha bem. Mas quando é 3, aí é muita... Ixi, é muita resenha, muita conversa. Aí eu falei, não, vamos cortar. Aí... Eles estão em sala diferente mesmo. Eu fui lá, tava junto ainda. Em sala diferente. Não, cada hora muda. É que agora nós fizemos uma sala nova lá. Tipo, meu irmão vai cuidar das reformas agora. Que legal. Então, aumentaram. O certo era você levar o Panetone lá, né? Olha só, eu trouxe aqui, depois eu vou lá. Não seja por isso. Não seja por isso. Aí ele ficou lá. Mas muito bom. Obrigado, cara, pelo papo aí. Pô, fantástico. Acho que dá realmente pra fazer uma próxima aí, porque acho que ficou faltando o tema mesmo.
Como que o pessoal faz pra te achar aí, achar a sua empresa? É Nadel_CNC. É bom conferir, viu? Você tá com o celular ligado aí? A gente põe na descrição do vídeo vamos também, pôr. né? Mas o pessoal aí acha Nadel_CNC. Isso. Ou o meu também, quiser seguir eu lá. Ou Felipe Delmonte, chama. Pode Felipe seguir também. Delmonte, segue o Felipe aí, gente. Muito obrigada, Felipe. É uma honra receber você, né? Esse bate-papo foi muito legal, foi muito interessante também. Conheci muita coisa sobre vocês que eu não conhecia, mesmo a gente tendo essa parceria, e foi muito legal. Muito obrigada. Obrigado, Desculpa ter falado muito. Acho que vocês podiam ter perguntado mais coisa, né? Fica Não, pro mas nem próximo. deu, cara. Fluiu. Foi muito bom. Obrigada. Obrigado. Obrigado, é um prazer aí. Até a próxima, então. Até.